Vorcaro, que não sei, pode ter ou pode não ter, não sei, relação com a morte do Sicário dentro da Polícia Federal. O cara é tão bem desenrolado nas estruturas de poder que a Polícia Federal agora tá com um pepino, vai ter que explicar como é que esse cara morreu lá. Morreu, foi morrido, né? Foi namorada do Aécio, Márcia. Foi namorada do Aécio. Ela foi repórter do Faustão, modelo internacional, namorada do Vorcaro. Ela que estava fugindo para Dubai e teve que voltar porque o namorado foi preso. Eu dei em 14 de dezembro essa matéria aqui. O DCM está fazendo agora um arquivo com todas as matérias que nós demos do Vorcaro. Isso vai sair ainda hoje. Tem força de matéria denunciando o Vorcaro, os crimes do Vorcaro, as relações do Vorcaro, a forma como o Vorcaro corrompeu esse poder, né? Tudo isso para ele nos pagar é curioso. É no mínimo curioso. Eu só quero que as pessoas consigam encontrar aderência. Sem as palavras. Tem esse idiota, eu vou tirar esse idiota daqui, né? Mas sem as coisas básicas assim. DCM recebeu uma bola do Vorcaro. Tá, mas olha só. Pra quê? Por quê? Em que momento? Encontra uma matéria elogiosa ao Vorcaro aqui. O que o DCM fez foi questionar a Malu Gaspar e os interesses dela, e isso vai continuar fazendo, que fez uma operação porca lavajatista do seu jornalismo, que eu não sei qual o interesse, mas não para beneficiar ou prejudicar Vorcaro, e sim para tentar fazer uma medição do poder da imprensa como quarto poder com o STF. Tentando fazer com que todos os ministros soem e pareçam serem corruptos. Isso o DCM foi crítico e seguirá crítico. O jornalismo não é o quarto poder. Nós não somos mais do que relatores dos fatos e fiscais na investigação. Quando nós nos arvoramos nesse lugar, aí tem problema no nosso jornalismo. Ou por qualidade ou por interesse. E tudo indica que é interesse. Veja só a orquestração disso contra o DCM. Né? Não orna, né, Rafael? Não orna. Vamos lá. Eu não sei quem é o DCM citado, se é o Diário do Centro do Mundo para entrar no relatório e fazer de alguma maneira essa drenagem que faz. Eu não sei se é DCM como sigla de um nome, porque o Vorcaro se apresentava como o DBV. Aliás, uma fonte que tem me passado sobre as festas pornográficas do Vorcaro chama ele de DV. E diz que ele era conhecido no meio como DV, Daniel Vorcaro. Ninguém chama ele de Daniel Vorcaro, é o DV. O DV. Então o DV pode estar falando com o DCM, que pode estar falando com o TS, que pode estar falando com o XG. Eu não sei se é isso, né? Como pode ser aquela estrutura de banco lá que o pessoal diz que tem o nome de DCM, que é uma sigla em inglês, né? Sei lá, debit, não sei o que. Pode ser, não sei, não estou aqui acusando, mas tem mais a ver com relação de banco e venda de carta de crédito e essas coisas do que um jornalismo que está denunciando o cara, o Debit Capital Markets, né? Mercado de capitais de dívida. Isso tem mais a ver com o Vorcaro. Agora, vamos lá. Eu quero acreditar que o DCM ganhou dinheiro do Vorcaro. Me explique qual o benefício do Vorcaro. Qual o benefício do Vorcaro? Eu trouxe as minhas duas matérias aqui. A terceira eu ainda estou investigando, contei isso ontem, aqui no programa. Ontem, quando o Vorcaro foi preso. Antes de sair esse documento. Antes da gente saber que ele existia. Essa transcrição do despacho do ministro André Mendonça. Aí veja só. Vamos dizer que o DCM está tentando proteger o Vorcaro. Aí o DCM queria a manutenção do Dias Toffoli no processo, que isso seria bom para o Vorcaro. Vamos dizer isso. Né? Quem acompanha o DCM viu várias vezes visões antagônicas dentro da própria casa
entre convidados, entre âncoras, entre colunistas, se o Dias Toffoli deveria sim ou não ser mantido. Então isso mostra uma independência sobre a análise do caráter jurídico do afastamento ou não do Dias Toffoli. Bom, mas a partir do momento em que o Dias Toffoli ficou completamente contaminado por uma série de informações que vieram surgindo, aí o bom jornalismo do DCM, respeitando o jornalismo alheio, chegou à conclusão que, olha, não tem mais como nem argumentar a manutenção do Toffoli. Ele se ferrou. Então, o que é preciso é a troca do ministro relator deste caso. Aí vai cair no colo do Mendonça. Aí tem gente dizendo, o DCM protegeu o Toffoli. E é esse o papel. Aí tem gente dizendo, o DCM estava querendo a troca pro André Mendonça defender o Vorcaro. Decidam-se. Ou o DCM queria o Toffoli porque era bom pro Vorcaro, ou o DCM queria o Mendonça porque era bom pro Vorcaro. Mas ao mesmo passo que o DCM quer duas coisas completamente antagônicas, como é que o DCM então está criando essa campanha pró-Vorcaro? Não faz sentido. Não faz sentido. Então tudo isso são as perguntas que antes de ir para a caneta deveriam ter tido respostas. Antes. Olha aqui, ó. Eu filtrei agora as palavras Master e DCM. Depois eu vou falar sobre Vorcaro e DCM. No canal do YouTube do DCM, Master e DCM. Master e DCM. Bolsonaro operado hoje. Malu Gaspar não mostra provas do caso Master e chama Moraes de falso herói. Esse jornalismo que não informa sem intenções da Malu Gaspar, que pecha o ministro Alexandre de Moraes como falso herói, é a nossa crítica. Isso está aqui. Não tem nada a ver com o Master, tem a ver com o Alexandre de Moraes e o jornalismo da Malu. Olha aqui, ó, urgente, Toffoli deixa a relatoria do caso Master. A capa é isolado. Quem é o pastor que liga Master, Valadão e Tarcísio? Pastor no esquema. Imagina que o cara tá me pagando para dizer que o cunhado dele tá no esquema. No esquema. Vamos lá, tem mais aqui para quem quer ver. Banco Master. Polícia Federal fala em fraudes de 12 bi. A relação da família Vorcaro com a igreja de Valadão. Os números do milagre. Milagre pela Igreja da Lagoinha, né? Escândalo da direita. Paulo Teixeira diz ao DCM, Banco Master é um escândalo da direita e tentaram nos envolver. Pepino gigante. Toffoli está com pepino gigante no caso Master. Renato Arueira comenta. Não acusem pastores. Lagoinha e Master. A fé que move milhões. Malafaia declara guerra em nome da igreja. Vorcaro e Justus. Master era sócio desconhecido do bolsonarista Justus. Santa Catarina é branca demais para cota, daí outra pauta, né? Mas olha aqui, ó, denunciando, abordando e trazendo na capa o Justus e o Vorcaro, que são as correlações do poder corrupto desse país. Campos Neto deixou bomba do Banco Master como herança. Audiência de Ailton Aquino sobre o Banco Master no STF. Todo o corte. Pergunto para vocês, quais os canais que deu todo o corte do depoimento do cara? Não sei se está dando para ver, peraí que eu vou aumentar aqui, eu tô lendo as capas aqui, mas tá pequeno para vocês, peraí. Acho que agora tá melhor, né? Acho que agora dá para ver um pouco melhor. Só sobre Master e DCM, tá? Pastor comenta a igreja ligando o caso Master a roubos do INSS. Qual é a mutreta? Imagina tu receber um dinheiro pro cara te chamar de mutreteiro, ligando a roubos, o Master a roubos do INSS. Primeira instância para quem? Polícia Federal encontra indícios sobre políticos no caso Master. Decisões de Toffoli reduzem tensão, crê governo. Prevaricou, Campos Neto sabia, mas escolheu ignorar irregularidades do Banco Master. No alvo do lavajatismo. É mentira, Moraes nunca falou comigo sobre o assunto, diz diretor da Polícia Federal sobre o Banco Master. Aí é o Andrei Rodrigues que falou, virou capa. Audiência de Vorcaro sobre o Banco Master no STF. Acareação do caso Master no STF. Providência de Mota barra CPI do Banco Master na Câmara.
Mota não quer CPI. Processo arquivado. PGR arquiva a investigação e diz que contrato com a esposa de Moraes, com o Master, não é ilícito. A marcha da insensatez. Deputadas de esquerda e bolsonaristas querem CPI do Master para pegar Moraes. Perceba que se alguém dissesse que o Alexandre de Moraes botou um dinheiro no DCM, faria mais sentido. Porque nós aqui, se tratando de Banco Master, fizemos uma defesa, não do ministro Alexandre de Moraes, que não precisa da nossa assistência jurídica, e nem porque talvez o mereça, mas obviamente, está clara a intenção de tentar esvaziar o ministro Alexandre de Moraes, como este ministro que foi o pendão da representação da democracia contra os golpistas na temporada passada, e o jornalismo da Malu Gaspar e seus asseclas vieram nessa linha, né, de esvaziamento, usando o caso Master para tentar atingir o Alexandre de Moraes. E nesse sentido o DCM trouxe as questões. Rui Falcão comenta o racha na Globo sobre o caso Master. Afastamento de Toffoli marcou o STF no caso Master. Ataque ao STF. Falta empenho da Polícia Federal. Toffoli reclama da demora da Polícia Federal no caso Master. Trump cancela a vista. Daí vai. Cerco a Moraes. Lênin Streck explica o cerco a Moraes. Damares consegue passar pano pro Banco Master e Bolsonaro. Profetiza do caos. A gente está criticando a Damares por passar pano pro Master e o Master está nos pagando? Aí eu pergunto, na quebra de sigilo dos números de telefone que tem agora do Vorcaro, tem o número de alguém do DCM? Porque eu vou trazer alguns dos nomes aqui, mas do DCM não tem ninguém. Curioso. Como as viagens de Nicolas no jatinho de Vorcaro o conectam ao caso Master. Pego no flagra. Caso Master. Tá aqui fora de ordem, né, gente? Esse aqui foi de um dia atrás, por exemplo. Já esse outro é de 2 semanas atrás. Caso Master. Empresa de Toffoli tem endereço de fachada e capital de R$150. Só piora. Kiko comenta a troca de Toffoli por Mendonça no caso Master. O que muda? Toffoli retira sigilo de depoimento sobre o Master. Sem sigilo. Kiko Nogueira diz como permanência de Toffoli no caso Master estava insustentável. Saia Toffoli. Quer dizer, não era o Toffoli o melhor porque era amigo do cara, porque tinha relações com o cara, não sei o quê. O Kiko diz, saia Toffoli. Saia Toffoli. Mídia tenta ligar caso Master ao PT. Sara Vivaco, a Toffoli parecia querer se blindar no caso Master, quer se blindar. Pedro Serrano diz se é uma boa ideia uma CPMI do Master. É manipulação? É a pergunta provocadora. Toffoli será salvo pelo gongo no caso Master. Salvo pelo gongo. Caso Master, Lula se encontra com Moraes e Receita Federal. Rastro bilionário, Polícia Federal faz nova operação contra Vorcaro em investigação de fraude do Banco Master. Puta que pariu! O cara botou dinheiro para receber tudo isso aqui direto nos peitos dele? Audiência de Vorcaro sobre o Banco Master no STF, parte 2 e parte 3. Fundo de Previdência de Castro investiu 1 bi no Master. Castro no rolo do Banco Master. Audiência do Ailton, parte 2. Audiência do presidente do BRB, parte 3. Nós demos todas as audiências, todos os trechos das audiências, das acariações. Qual é o escândalo do Banco Master? Um mês atrás explicando, né? Vinícius Segala expõe confusão do caso do Master e como não tem a ver com Moraes. Confusão. Mendonça convoca reunião com o delegado da Polícia Federal do caso Master. Mendonça empoderado. Moraes no alvo. Moraes diz que encontrou o presidente do Banco Central para tratar da lei Magnitsky, não do Banco Master. Audiência do presidente do BRB, parte 2. Não sei onde vai parar a crise do Master no STF. Kiko Nogueira. Kiko ainda diz como Malu Gaspar fica na Globo e é promovida após matérias sobre Toffoli. Não fizeram nada. Alencar Santana, 2 pontos. Bolsonaristas não fizeram nada contra o INSS ou contra a Master. Pedro Serrano, a injustiça contra Lewandowski no caso Master. Toffoli tem de se afastar do caso Master antes de levar o país com ele. Vídeo reportagem do DCM.
Aqui repetiu a profetisa do caos. Caso Master poderia contaminar o resto do mercado financeiro. Risco. Caralho! Como é que o cara botou dinheiro para ser defenestrado com essas matérias? Não há crime no contrato de defesa do Master que envolva a mulher de Moraes. O contrato de defesa do Master. É isso que está doendo nesses caras. O que está doendo nesses caras é que eles queriam destruir o Alexandre de Moraes e o DCM entendeu essa metodologia, né? Olha só. Lula fala do escândalo Master. Kiko Nogueira fala da conexão de Luiz Estevam e Metrópolis no caso. Patrocínio Master. Caceta. Haddad disse, alertou Lula no caso do Master. Van Hatten ataca Toffoli no caso Master. É o modus operandi do STF há anos. Audiência do presidente /2. Moraes no alvo já foi. Ligação com o PCC. União Europeia ratifica acordo com o Mercosul. O caso Master é a ligação com o PCC. Capa, ligação com o PCC. Flávio Carnícolas no governo de Minas Gerais. Bancada do Master age para evitar a CPI. Lava Jato 2.0. Mídia quer transformar o escândalo do Master em escândalo do STF. Veja que toda vez que não é denunciando os crimes do Vorcaro, é tentando entender o papel da mídia hegemônica em ataques ao STF e nunca ao Vorcaro, né? Kiko Nogueira fala dos escândalos do Master. André Esteves, mencionado no caso Master, ajudou a privatizar a Sabesp. Privatista. Lula fala sobre o Master e as eleições no UOL. Os avisos de Lula. Vinícius Segala elenca mentiras no caso do escândalo Master envolvendo Lula. Mentira. Vergonha do Moro. Bolsonaristas atacam e gritam contra o governo por Master. Moro passa vergonha. Tudo por dinheiro. Dono da CNN é sócio de Vorcaro, empresa que controla o Atlético Mineiro. Isso aqui, há 12 dias, foi publicado com exclusividade pelo DCM. Olha só, o dono da CNN é sócio do Vorcaro. Da CNN, adversária, rival direta da Globo. A Malu Gaspar noticiou? Alguém da Globo noticiou? Alguém do UOL? Alguém noticiou isso? Alguém do ICL repercutiu essa matéria? O dono de um dos principais canais de política do país é sócio do Vorcaro. Além do DCM, onde você viu essa matéria? Porque se o cara tá me pagando para, no mínimo, se eu tiver que noticiar alguma coisa, eu esconder coisas, eu vou investigar, descobrir isso, trazer isso? Que engraçado! Isso aqui foi exclusivo do Vinícius Segala. Ninguém repercutiu. Só aqui, ó, tem 51 mil visualizações. Vocês viram aqui. Eu rodei no programa. Ninguém repercutiu isso. Ninguém repercutiu. Não saiu no ICL. Não saiu no canal da Esquerda Radical. Qual o medo que tem do dono da CNN, sócio do Atlético Mineiro? Devemos temer que o caso Master afete Lula? Isso é uma pergunta, né? Jordi acusa o governo e o STF de estarem atolados no caso Master. A gente trouxe aqui a visão, inclusive, da extrema-direita sobre isso. Habeas corpus negado. Polícia Federal pede a Toffoli para investigar os influencers do caso Master. Se o DCM estivesse naquela lista de influência, por que o DCM trouxe a matéria? Por que o DCM investigou os influencers? Eu mesmo falei com o influencer, vereador Rony Gabriel, acho que é o nome, Rony alguma coisa, aqui de Erechim, cidade perto de onde eu moro. Eu fui atrás do cara. Eu falei com outro, aquele... Puta, qual é o nome do cara? Que é um psicólogo. Mas é uma fonte do caso Master lá, que também estaria na lista do cara. O Rony, esse é o cara que teria negado o contrato, né? O Rony teria negado o contrato, né? E a gente foi atrás. A gente foi investigar. Por que faria isso se estava entrando grana? Pede para sair. Gabeira passeia com o bolsonarista elogia Nicolas. A preocupação de Lula com Toffoli no caso Master. Escândalo! Prisão envolve Rio Previdência e Banco Master. Castro pode rodar. Escândalo no caso Master. O Banco Master ali no fundo, o Vorcaro com uma mala de dinheiro e o Gago lá, o Cláudio Castro com uma tesoura. Cacete, cara! Esse cara botou dinheiro para ser achincalhado dessa forma? Para fazer uma capa com uma arte em que ele tá com uma sacola de dinheiro?
Paulada. Humberto Costa desmonta argumento de Damares sobre Bolsonaro e Banco Master. Aí uma outra capa, que aqui a capa é sobre os Estados Unidos e tal, mas no título, na corrupção do Master, tudo é gigante. Isso foi transmitido há um mês atrás. Tudo é gigante na corrupção do Banco Master. Toffoli limita a autonomia da Polícia Federal no Banco Master. Crítica ao Toffoli. Tudo para moralizar o caso Master, independente das pessoas. Tem defesa do Moraes, tem crítica ao Moraes. Tem defesa do Toffoli, tem crítica ao Toffoli. Tem defesa não, mas reflexões sobre aonde esse jornalismo está indo. Né? Esse jornalismo malu-gaspariano. Bolsonaro passa pano, blá, blá, blá. Polícia Federal toma depoimento sobre crise do Master. Preparando a pizza. Congresso vai blindar Vorcaro e Banco Master? Preparando a pizza. Foto do Vorcaro. Cara, se eu tô pagando, eu vou dizer, tira essa porra. Vocês querem me fuder? Eduardo Bolsonaro surta ao ter passaporte cancelado. Moraes, Galípolo e o Master. Há 2 meses. Otávio Guedes desmonta a teoria de Malu Gaspar sobre Lewandowski na Globo News. Ela foi desmentida pelo colega de bancada, pelo colega de emissora. Com esse seu jornalismo cretino, tacanho, vagabundo e mal cheiroso. Érica Cocai detona e baneja no caso do Banco Master. A treta de Malu Gaspar e Otávio Guedes na Globo News. Aí que já foi para outros temas aqui que não tem mais a ver com o Banco Master. Vamos botar Vorcaro e DCM, talvez tenha títulos que não citem o Banco Master, mas cite o Vorcaro. Isso aqui só das lives, olha só. Morreu o sicário, ontem, né? Polícia Federal prende Vorcaro. Daniel Vorcaro preso. É a capa do programa de ontem. Antes de sair isso. A Sugar Baby de Vorcaro. Vorcaro doou AP de 4 milhões para a Sugar Baby. Esse aqui a gente viu, né? Chefe de sicários. Tá, esse foi de ontem à tarde. Caso Epstein e Vorcaro são comparáveis, Epstein e Vorcaro colocados na mesma foto lado a lado. Metrópolis mente. Moraes nega encontro com Vorcaro e chama matéria de falsa e mentirosa. Os números do milagre a gente viu. Treta de banqueiro. Depoimento do diretor do Banco Central agrava a situação de Vorcaro e do ex-presidente do BRB. Kiko Nogueira mostra como Vorcaro pautou Malu Gaspar, a fonte de Malu. Proposta indecente. Beluso recebeu proposta indecente de Vorcaro, sugeriu que eu podia levar algum. O DCM foi buscar o Luiz Gonzaga Beluso, um dos economistas mais importantes desse país, que denunciou o Vorcaro por tentar corromper ele. E eu pergunto, onde você viu o Beluso dando entrevista para falar sobre o Vorcaro? A Globo News chamou? A CNN chamou? Que coisa! Que coisa! Vamos mais aqui, ó. O elo do Master com Bolsonaro. Cunhado pastor de Vorcaro estava fugindo para Dubai. Vorcaro ameaçou contar tudo se fosse preso. Centrão apavorado. Foto do Vorcaro com Zema e com Ciro Nogueira. São esses vagabundos que tem que investigar. Audiência de Vorcaro sobre o Banco Master no STF. Possível delação de Vorcaro causa pânico em Brasília. Meteu Vorcaro na CPMI da MNSS, Rogério Correia. Filme repetido. Toffoli impôs sigilo máximo no processo do Vorcaro. Crítica ao Toffoli. Crítica a como o caso estava sendo conduzido. André Mendonça. O novo Sérgio Moro. Triplex de Vorcaro foi comprado por offshore do Rei do Ovo. Denúncia do DCM. Polícia Federal. Vorcaro escondeu 2 bi na conta do pai. Sujeira geral. Foto do Vorcaro. A questão das festas do Vorcaro é a capa. Como eram as festas do Vorcaro? O elo entre Vorcaro, Bolsonaro, Tarcísio e o PCC. Quem está por trás? É um mafioso. Vorcaro com guampinhas. Às 17 horas, como Vorcaro combinava ataque violento a seus adversários? A hora da verdade, 2 meses atrás, Polícia Federal conclui depoimento de Vorcaro e ex-presidente do BRB. Aqui a audiência do Vorcaro. Rastro bilionário. Polícia Federal faz operação contra Vorcaro. Ele se repetiu. Kiko Nogueira expõe os laços da mídia com Vorcaro. É isso que está doendo neles.
Isso foi postado há 13 dias. Negócios é o título da capa. Vorcaro se diz irritado com Lula. Lênin Streck fala da Sugar Baby de Vorcaro, produtores de conteúdo. Toffoli impõe sigilo máximo ação de defesa de Vorcaro. Caixa preta, crítica do DCM. Insustentável, crítica do DCM. Interferência na Polícia Federal. Mendonça diz que Vorcaro não precisa ir à CPI. Ou seja, os dois ministros que assumiram o caso têm uma pauta embaixo da outra aqui, ó. Uma de 2 semanas e uma de 12 dias, criticando os dois ministros. Os dois ministros. Um poderia blindar, o outro está blindando. DCM criticando, DCM indo pra cima. Como pode o Vorcaro pagar para ser cravejado assim, convocado para depor, justiça manda pagar por da orelha, Vorcaro irá depor na CPMI. Meteu derrite, Alencar mete derrite na CPMI do INSS. Daniel Vorcaro vai falar. Audiência de Vorcaro, Kiko Nogueira fala das conexões de Vorcaro com Lula, a gente já viu. A mídia Master, a gente já viu. Vitória do governo. CPMI do INSS e tal, governo, papapá. E aí, olha só, Vorcaro terá sigilo quebrado. Vorcaro recebeu bilhões de um fundo ligado ao PCC, Master e PCC. O cunhado de Vorcaro. Messias no corpo a corpo. Vorcaro e Tarcísio. Caso Vorcaro, Haddad e Galípolo agiram bem e Campos Neto vacilou com Vorcaro, diz Paulo Teixeira ao DCM. Preparando a pizza, já viu? Bolsonarista recebeu grana de Vorcaro, denúncia aqui. O diabo só quer pobre, papapá. Olha aqui, ó, Lênin Streck. Por que não fazem exorcismo em rico? No Malafaia? No Vorcaro? Em banqueiro? Toffoli e o advogado de Vorcaro, Toffoli e o Master. Bolsonarista Fraga, não sei quem é o cara, o deputado Fraga, detona o Ibanez no escândalo do Vorcaro. Aí já veio outras matérias mais antigas. Quantas capas eu li aqui, gente? Quantas capas eu li aqui? E quem tiver no chat agora me responde qual dessas capas passou um pano pro Vorcaro. Uma capa que passou pano pro Vorcaro. Um título. Um só, eu só quero um. Só quero um. Se você encontrar um, eu retiro tudo que eu falei agora. Tudo que eu falei agora. Eu confio e apoio o DCM, Dirceu Gritti, Adilson Santos, o DCM não, mas na conversa sugere-se alguém que estava no DCM. Abre o olho, Kiko. Olha, se alguém que estava no DCM, porra, aí nós temos que investigar. Eu não entendi dessa forma. Eu até tenho que entender qual trecho você está falando. Eu estou falando aqui do veículo, das orientações do veículo, né? Da forma como o veículo conduz tudo, a partir da sua editoria-chefe, dessa estrutura piramidal de administração do jornalismo. Agora, se né, um sujeito pode ter se corrompido, bom, daí eu não vou botar minha mão no fogo por ninguém. Estou falando do veículo como um todo, do meu trabalho e do veículo como um todo.